A paz do Senhor, meus irmãos, a leitura semanal de quarta-feira, 18 de outubro de 2023, tem como título Instruído em toda a ciência do Egito. O texto bíblico encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 22, que diz assim: E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e obras. Queridos, Moisés foi o homem escolhido por Deus para liderar o povo de Israel em sua libertação da escravidão no Egito. A história de Moisés na Bíblia está registrada aí entre os livros de Êxodo e Deuteronômio. Moisés é considerado o principal personagem bíblico do Antigo Testamento. Ele foi o legislador por meio do qual Deus constituiu os hebreus como nação e os conduziu até os limites da terra prometida. Moisés é reconhecido como o autor dos 5 primeiros livros da Bíblia. Mas enquanto ele esteve ali liderando o povo de Israel durante 40 anos no deserto, Moisés escreveu as suas obras literárias. Ele foi aí o principal autor do Pentateuco, ou seja, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, também chamados de Torá, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Além de ter escrito os livros da lei, Moisés também escreveu pelo menos um dos salmos, que é o Salmo 90. Então, por ter sido um dos homens escolhidos por Deus para escrever as Escrituras, Moisés também foi um profeta que revelou e registrou as palavras de Deus ao povo sob a direção do Espírito Santo. O escritor aos Hebreus destaca a fé de Moisés ao rejeitar aí ser chamado de filho da filha de Faraó, em Hebreus 11, 24. Ele também estabelece uma comparação entre Moisés e Cristo, mostrando que Moisés foi uma figura de Cristo como mediador da antiga aliança. Essa antiga aliança apontava diretamente para o próprio Cristo, no qual encontra-se o perfeito cumprimento, como você pode observar lá em Hebreus capítulo 3. Moisés foi um homem de caráter e fiel a Deus, preocupado com a honra do nome do Senhor. Ele ocupou uma posição muito elevada no plano divino do Antigo Testamento. A fama de Moisés como o grande homem escolhido por Deus se estendeu desde os tempos de Josué até os tempos do Novo Testamento. Também, quando se fala sobre a história de Moisés, sempre deve ser lembrado que ele e o profeta Elias apareceram ao lado de Jesus no episódio da Transfiguração. Ele foi o grande legislador de Israel e Elias o grande profeta da nação. E naquela ocasião, eles falaram da morte iminente de Jesus, apontando para o fato de que a lei e os profetas testificaram de Cristo. Portanto, essa instrução que Moisés teve para ser tão usado por Deus só pode ter vindo do próprio Deus. Deus abençoe a sua vida e uma ótima quarta-feira a todos.